poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me asas do Espírito, contigo eu voarei, pelo poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo eu voarei, pelo poder do teu amor. Graça e paz, queridos, amém. Bom louvar o Senhor, né? E começar ouvindo aí, né? Carlinho Félix, né? Do nosso tempo, né, Guel? Amém, Cezinha. Fez relembrar bons tempos aí, viu? Com esse louvor. Louvado seja Deus. Queridos, nada melhor do que estar na presença do Senhor. Quero dar aqui as boas-vindas aos irmãos que já estão conosco aqui no culto presencial e aos irmãos que já estão conosco também por meio da transmissão no nosso perfil do Facebook. E que bom que nós podemos alcançar assim pessoas que não podem estar conosco. Temos orado, pedindo a Deus que, de fato, tudo isso acabe, né? Já estamos vendo aí que já estamos partindo para uma quarta, né, parte já de todo esse processo aí, João Pessoa, Campina. E espero que em breve possamos retomar, né, nossas atividades sem nenhum impedimento. Mas enquanto isso, vamos usando as ferramentas que nós temos. E essa ferramenta nos possibilita levar a palavra de Deus até a casa daqueles que não podem estar conosco, principalmente os nossos irmãos do grupo de risco. Mas quero convidar aos irmãos que estão em casa a fazerem seus pedidos de oração, para que nós possamos estar orando no final do nosso culto. Mas agora eu quero convocar você que está em casa e você que está aqui na igreja, assentado mesmo como você está, abra a sua Bíblia no Salmo de número 111. Salmo 111 é um salmo que vai falar sobre as obras do Senhor, as maravilhosas obras do Senhor. Na verdade, esse salmo é um acróstico, né? São 22 letras do alfabeto grego e cada uma das letras do alfabeto grego ele começa uma linha ou uma frase, né? É muito interessante. Era uma ferramenta muito utilizada pelos salmistas, né? Escrever em acrósticos. E este salmo ele começa dizendo o seguinte: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que temem, aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdades e justiça, fiéis todos os seus propósitos ou preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Sabe, queridos, esse é um salmo que de fato fala sobre as obras magníficas do nosso Deus. Mas há uma coisa aqui que me chama a atenção, é justamente esse verso
de número 7 e número 8, que diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, e fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Estamos falando de um Deus, queridos, que cumpre, aquilo que promete. Seus estatutos são fiéis, são dignos. E quando ele fala sobre a retidão do seu povo, ele no verso 9 diz: enviou ao seu povo a redenção. E é por isso que nós estamos aqui, porque a fidelidade desse Deus um dia enviou Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui, queridos, diante do Senhor, e podemos apresentar a Ele agora as nossas vidas, clamar ao Senhor que nos abençoe, e de todo o coração render graças ao Senhor, e fazer isso na companhia dos seus justos, e na Assembleia, como estamos aqui reunidos, é um grande privilégio para nós. A gente sentiu um pouquinho na pele, e bem pouquinho mesmo, o que os nossos irmãos sentem em alguns países onde é proibido a reunião solene, A gente escuta os testemunhos, como nós já ouvimos aqui, testemunhos falando sobre a dificuldade que é em alguns países você ter acesso à palavra de Deus, e a gente tenta construir na nossa mente como seria aquilo lá, mas só quem está lá é que sabe, Você já imaginou o que é nós sermos presos, torturados e até mortos por carregar uma Bíblia? Imagina se isso aplica-se ao nosso país. Imagina se agora nós tivéssemos que estar escondidos em cavernas, ou às vezes cultuando à luz de velas, para que não chamem a atenção das autoridades, e fazendo isso, sabendo que se for pego, vai ser fuzilado, vai ser morto. Mas as pessoas não temem, assim como não temiam aqueles homens no primeiro século da igreja cristã, na era dos mártires, Policarpo, por exemplo, e tantos outros mártires, que deram a sua vida dentro das arenas, sendo devorados pelos leões, sendo queimados nas fogueiras, mas não negavam a Cristo. Se nós sairmos do primeiro século, nós vamos ver aí, na pré-reforma, homens e mulheres de Deus que não abriam mão da verdade do Evangelho, mesmo que isso lhe custasse a vida, porque entendiam que a vida aqui não é nada. Sem Deus não adianta os anos que nós vamos ter. E Wycliffe e tantos outros que foram queimados, Mas o que eu vejo nisso tudo, queridos, é que Deus já tinha preparado a redenção. E a redenção só foi possível por meio de um sacrifício. E hoje nós somos redimidos no Senhor. Hoje o pecado não mais nos condena. Nós temos a liberdade de cultuar o Senhor num país como o Brasil, um país continental. Em qualquer parte deste país, você pode andar com sua Bíblia, você pode estar pregando na praça, sabe, queridos? Então nós temos que, de fato, agradecer muito a Deus e aproveitar esses momentos. E por isso, irmãos, nós somos devedores, como Paulo diz. Quando a gente lê a carta que Paulo escreveu aos Romanos, o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente se identifica com Paulo é isso: nós somos devedores, de fato, devedores de tudo que Cristo fez por nós e continua fazendo. Nós fazemos muito pouco na causa do Evangelho, mas nessa noite nós temos o privilégio de poder estar na frente, de irmãos que entendem isto e aqui estão para louvar ao Senhor. Mas antes que nós possamos louvar a Deus e adorá-lo em congregação, como estamos aqui na Assembleia, como diz o texto, na companhia dos justos, vamos entregar a Deus o nosso coração, vamos confessar a Ele os nossos pecados, pedir ao Senhor que nos abençoe, que desperte a sua igreja em meio a tudo que nós estamos vivendo, que o Senhor fortaleça a sua igreja, porque Ele tem dado provas de que Ele é com a igreja em todo o tempo. Fale com Deus, coloque o seu coração diante do Senhor. Você que está em casa nos ouvindo, aproveite esse momento para falar com Deus. Eu não sei como está a sua vida, como foi o seu dia de hoje, eu não sei que esforço você fez para estar na presença do Senhor, mas saiba que cada esforço que você fez está valendo muito, muito a pena. Afinal de contas, você está fazendo isso para estar na presença do Senhor dos senhores, dos reis, a quem não devemos apresentarmos ou nos apresentarmos de mãos vazias, nem de coração, vazio. Pai, nessa noite estamos na Tua presença, Deus, agradecidos, porque Tu és o Senhor da história.
Te louvamos porque a história ela caminha para o triunfo. A história não está presa em círculos, mas ela é retilínea, ela segue. A tua igreja marcha triunfante, mesmo em meio às lutas, ainda e sempre será uma igreja vitoriosa, porque a vitória de cada um de nós não depende dos nossos esforços, porque já foram conquistadas na cruz do Calvário. O Deus da história foi Ele mesmo que no tempo determinado enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Tu enviaste Jesus para morrer a nossa morte, Senhor, para sofrer as nossas agruras. E hoje nós estamos, ó Pai, tendo o privilégio de termos mais um culto solene. Experimentamos, mesmo que de forma minúscula, o que é estar impedido de adorar o Senhor, de estar na Assembleia dos Justos, na congregação dos santos. Mas te louvamos porque o Senhor nos deu de novo o privilégio de nos congregarmos. E eu louvo a Deus, ao Senhor, por tudo isto, Pai. E cabe a nós nessa noite te adorar na beleza da tua santidade. E para que te adoremos na beleza da tua santidade, é necessário confessarmos a ti os nossos pecados. E aqui estamos nós, a tua igreja física, a tua igreja virtual, os irmãos que aqui estão no templo físico e aqueles que estão nas suas casas e outros lugares, mas que nessa noite confessam os seus pecados. Confessamos a ti a nossa culpa, confessamos a ti, Senhor, as nossas mazelas. Deus, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, sim, Deus, mas redimidos. E a redenção, a remissão dos nossos pecados é que nos faz hoje termos o privilégio de adentrarmos no lugar santo dos santos nesse momento, e sem, ó Deus, intercessão de homem nenhum, apenas pelo vivo caminho que é Cristo Jesus, chegarmos à tua presença. E diante de ti, Senhor, derramamos o nosso coração e te pedimos perdão. Perdoa, Pai. Perdoa, Deus, o teu povo, a tua igreja, a cada um de nós nessa noite. Que experimentemos, ó Deus, o renovo em nossos corações, o despertar do teu Espírito Santo a cada um de nós. Então, Deus, nessa noite entregamos a ti esse culto em gratidão por tão grandes privilégios de podermos estar nessa noite reunidos, de termos o privilégio de falar, Senhor, do teu evangelho no nosso país, mas em gratidão por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por meio de Cristo, por ter nos dado a vida eterna. Nós te louvamos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós estamos louvando, convidamos os irmãos para estar fazendo seus pedidos de orações, e assim estaremos orando, convocando a presença dos irmãos também aqui da igreja para nos auxiliar nesses momentos de oração. Então vamos louvar ao nosso Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Graças a Ele estamos na sua santa casa para entoarmos cânticos, para ouvir a voz do Senhor falar com cada um de nós. Então que possamos colocar a nossa mente cativa, que com certeza hoje tem uma palavra de bênção para mim e para você. Então eu quero convidar você nessa noite para que você possa adorar junto conosco. Vamos glorificar a Deus em nome de Jesus. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver
paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha esperança está em ti. Te adorar, Senhor, é meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Louva, igreja. Te adorar, Senhor, é meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Vamos continuar adorando o nosso Pai. Ensina a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu calor. Abraça-me, cura-me, unge-me, toca-me, ensina-me, Senhor. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que
desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu calor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, vem restaurar, unge-me, toca-me. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, cura-me, unge-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me. Aleluias, glórias sejam dadas ao nosso Deus. A gente fica aqui, né, viajando, né, nesses hinos. Eu acho que eu estou ficando saudosista, viu, meu irmão? Diz que é sinal que a idade vai chegando, viu, Zelma? Mas está tudo na bênção, glória a Deus. É bom ouvir maravilhosos hinos ao nosso Deus. Queridos, rapidamente eu quero somente lembrar os irmãos que amanhã, quinta, nós não temos nenhuma atividade na nossa igreja, não é? O culto que seria das mulheres, que aconteceria nos lares. Nós estamos visitando alguns irmãos, principalmente aqueles irmãos que estão aí no grupo de risco. Então amanhã nós faremos algumas visitas, eu e Sandra, aos irmãos. Mas na sexta-feira, sim, sexta-feira tem, não é? Sexta-feira começa logo à tarde, né, Lara? Que é o grupo dos teens, né? Que se reúne nas sextas-feiras. A partir de que horas, Larissa? Às 15h30. Ok. Então, a partir das 15h30, cada professor tem seu horário, né? Eu estou falando isso porque os pais que são responsáveis pelos menores, que vai incentivá-los, né? Porque as professoras vão mandar, né? É tudo reunião simples, feito pelo próprio WhatsApp, não é? Ok, então ela vai divulgando aí, os pais ficam atentos aí, né? Que bom. Então, que Deus abençoe. Começando a partir das 17, então 17h30, 18, 18h30, vai ter aí. Porque quando nós chegarmos às 19h30, na sexta-feira, a gente tem o nosso sextou com Deus, não é? Essa é a terceira ministração. Terceira ministração do sextou com Deus. E tem sido uma bênção, não é? Porque são momentos em que a gente pode trabalhar com irmãos da igreja que não podem estar aqui fisicamente, e outros irmãos que não podem estar conosco, acerca da família. Que não tem tema tão importante. O que é bom trabalhar com família, porque sempre é atual, não é? Família nunca deixa de ter problema. Então, tudo que a gente fala, né, da Luz, está dentro daquilo que a gente vive como família. Família é o maior projeto que Deus fez para o homem. Por isso ele é alvo, né, das ações do inimigo. A gente sempre brinca, eu digo que a família é um campo minado. Você às vezes está dentro de casa, a gente tem que andar como que está no campo minado, porque o inimigo coloca muitas armadilhas, sabe? Você tem que ter cuidado. E principalmente nesse período de pandemia,
uma palavra mal interpretada ou maldita, né? Um gesto, até mesmo o silêncio, às vezes, confunde, é momento de crítica, e aí começa as coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É mais tempo com a esposa, é mais tempo com os filhos, e isso é um prato cheio para o inimigo querer trazer confusão no seio da família. Mas nós temos esse momento onde nós vamos aprender. E somente lembrando que não é para casais só, tá? Alguém perguntou, pastor, é só para casais? Não, não é só para os casais. É para a família, para toda a família, tá bom? Então, às 18h30, melhor, 19h30, na sexta-feira, os irmãos vão receber um convite, no mínimo 20 minutos antes da reunião. Você recebe um link e você pode, não somente você participar, mas enviar esse link para qualquer pessoa que você queira, ou que ela esteja necessitada e você queira fazer um convite para ela ouvir uma palavra sobre família, tá bom? Então, sexta-feira, amanhã, às 19h30. No sábado, às 18h30, os irmãos estão indo, né, Cezinha, para Homens de Cristo, né, no sábado agora, né? Então, tem um grupo de irmãos aqui que assistem, como os irmãos sabem, o Centro de Recuperação Homens de Cristo. Se você deseja, está em casa, quer conhecer, ou já conhece, quer abençoar aqueles irmãos, 18h30 aqui, a Kombi está saindo, é só vir para cá e vão para aquele trabalho lá no Centro de Recuperação Homens de Cristo, tá bom? Então, essas são as nossas atividades. E eu quero, nesse momento, agradecer a Deus esse culto em gratidão, né? Por aqueles que estão aniversariando essa semana, agora, especialmente a partir de amanhã, nós temos o casal com meus esposos e irmãos, o irmão Queiroz e a irmã Maria. Eles vão estar aniversariando dia 21 e dia 22. E também tem a Aninha de Guilherme, que faz aniversário, se eu não me falha a memória, também dia 20. E temos hoje aniversariando a minha amiga Cássia, ela é esposa do irmão de Sandra de Branco, do irmão mais novo de Sandra, está aniversariando, pediu a Deus que nós pudéssemos também agradecer ao Senhor, e estamos agradecidos. Então são esses os aniversariantes da semana que nós vamos orar agradecendo a Deus, e deixaremos os pedidos de oração para serem feitos pelos irmãos, e assim nós iremos orar no final deste culto, tá bom? Mas eu quero convidar você agora a agradecer a Deus pela vida de Maria Queiroz, de Zé Queiroz, de Aninha e de Cássia. Eu não sei se tem mais alguém aniversariando aqui, ou alguém conhecido que os irmãos queiram agradecer a Deus pela vida. Se tiverem, não, né? Então vamos orar. Pai, a gratidão de fato é a arma mais poderosa que um cristão tem, porque agradecer é reconhecer, e só reconhece aquele que tem o seu coração quebrantado, porque, Pai, nós estamos aqui reconhecendo que Tu, ó Senhor, é o Deus da vida, e tem abençoado esses irmãos essa semana com mais um ano de vida. Quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de Zé Queiroz, da nossa irmã Maria, e o Senhor, mesmo meio às lutas que eles estão passando agora, o Senhor está dando a ele o privilégio de estar em famílias, e estando em família, ele poder comemorar mais um ano de vida dele, juntamente com a sua esposa. Então, cuida da irmã Maria, cuida de Zé Queiroz, abençoa essa família que nós tanto amamos e estimamos. Te pedimos em favor de Aninha, que o Senhor abençoe ela, juntamente com Guilherme, com a sua casa, derramando as tuas bênçãos sobre a vida dela nessa noite, as bênçãos da paz, a bênção, Senhor, da saúde, que o Senhor cuide dos sonhos da tua filha. Quero entregar em tuas mãos a vida de Cássia, que o Senhor continue guardando a vida dela, juntamente com Branco e toda a sua casa. Nós louvamos ao Senhor, porque todos estes, ó Deus, que nessa noite estão aqui entregando ao Senhor esse culto em gratidão, estão fazendo isso em reconhecimento de que as suas vidas, tudo que eles têm, provém do Senhor, e estão devolvendo em gratidão este culto ao Senhor, dizendo: muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos guardou e está nos dando mais um ano de vida. Então que Deus guarde e abençoe cada um destes, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos louvar um cântico agora. Esse vai ser de preparação para a palavra que vai ser ministrada nessa noite, e eu quero convidar você agora a estar louvando ao Senhor e pedir a Deus: Deus, fala o meu coração nessa noite, amém? Vamos ouvir esse cântico em nome de Jesus.
céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Que maravilha estarmos na casa do Senhor, ouvindo louvores tão abençoados que nos fazem nos aproximar ainda mais de Deus, da sua santidade e de sentir desejo de nos render aos pés do Senhor, né? E lá no Salmo 113, o verso 5, 6 e 7, a palavra do Senhor nos diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que, mesmo olhando para mim e para você, nos vendo tão pequeno, tão sujo, tão falho, tão cheio de defeito, mas Ele olha aqui para a terra, nos enxerga e sente prazer em segurar em nossas mãos e nos erguer, em nos fazer caminhar de novo em rumo à santidade e à presença do Senhor. Já adoramos a esse Deus hoje por meio dos louvores, das orações, e agora nós vamos aprender um pouco mais de Deus através da palavra. Eu convido Juarez para que nós possamos orar pela vida dele, para que o Senhor Jesus traga à mente dele aquilo que já pôs em seu coração. Então vamos orar. Paizinho amado, nós estamos em Tua casa, Deus. Viemos até aqui para Te adorar.
Viemos até aqui para te prestar um culto, Deus, e viemos aqui para ouvir a tua voz. Pai Santo, nós não temos dúvida de que o Senhor separou para cada um de nós uma palavra. Essa palavra já foi colocada no coração de Juarez por ti desde a eternidade. E o nosso pedido nessa noite é que o Senhor traga essa palavra à mente do teu servo, para que quando ele abrir a sua boca, possa sair não aquilo que ele deseja falar, mas aquilo que o Senhor deseja que eu ouça nessa noite, que cada um de nós ouça, aplique em nossa vida e guarde em nossos corações. Então fala conosco, Pai, que a nossa mente possa estar cativa a ouvir a tua palavra e aprender mais de ti. Desde já te agradecemos pela rica oportunidade de estar em tua casa. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, de meditarmos na palavra do Senhor. Privilégio nosso. Ontem nós tivemos uma reunião, com a igreja de prestação de contas de como andam as nossas finanças, como é que o Senhor tem nos sustentado, e uma palavra que não sai da nossa mente é multiplicação. O Senhor tem multiplicado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido, e nós louvamos a Deus por isso. Então, a nossa palavra não podia ser mais pertinente. Vamos falar de multiplicação, porque é assim que o Senhor tem agido em nosso meio, é assim que o Senhor tem agido em nossas vidas. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho, tal qual escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 6. É um texto tão conhecido nosso, tão conhecido. É bem verdade, eu creio que nós já ouvimos muitas ministrações a respeito, mas nós cremos também que o Senhor sempre a cada dia nos fala de uma forma diferente, de acordo com a situação que nós estamos vivendo, de acordo com as experiências que nós vamos adquirindo, de acordo com a intimidade que nós vamos construindo com o nosso Deus. Então, Marcos capítulo 6, vamos ler a partir do 7, depois nós iremos saltear alguns versículos, eu direi aos irmãos. Marcos capítulo 6, logo no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, já é avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem pão para si o que comer. Comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram.
repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém, irmãos. Nós estamos aqui diante de um relato do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é o mais curto dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né? O Evangelho de Marcos também ele foi o primeiro a ser escrito. Acredita-se os historiadores que ele foi escrito por volta de 55 a 65 depois de Cristo. Então, aproximadamente, digamos assim, 25, 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, foi quando ele foi escrito. E ele foi escrito em Roma. Ele era voltado aos cristãos romanos daquela época. E o autor, como o próprio livro fala, é João Marcos. Creem os historiadores que João Marcos foi aquele apóstolo que, quando Jesus foi preso, amedrontado, correu, deixando as suas vestes e fugiu nu pelas cidades, né? E nós temos aqui um relato que aconteceu na cidade da Galileia. Galileia foi onde Jesus iniciou o seu ministério. Na Galileia foi onde Jesus fez muitos sinais, muitas maravilhas. Também foi na Galileia que Jesus também teve muita rejeição, foi muito rejeitado. Mas também foi na Galileia em que foram presenciados muitos e muitos momentos felizes daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que aprendiam de Jesus naquela época. E nós encontramos aqui, nós nos deparamos a partir do versículo 30, do momento em que os apóstolos estão voltando de uma viagem missionária. Não era uma viagem daquela que pegava um ônibus, que ia todo mundo cantando, sorrindo, tocando seus atabaques. Não, era uma viagem que ia a caminho, a estrada, sandálias cobertas de poeiras, fome, sede, frio, e iam pelas cidades. Eram coisas que duravam dias, era uma viagem muito cansativa. E eles estavam voltando dessa viagem quando o Senhor tinha acabado de dar a missão a eles. Mas eles estavam muito cansados, é verdade. Se nós passarmos a imaginar a situação que eles viviam naquela época, eles estavam muito cansados nessa volta. Mas também eles estavam muito felizes, porque eles já chegam relatando os sinais que eles tinham visto, os sinais que eles tinham presenciado e que tinham feito através da autoridade que tinha lhes sido concedida pelo próprio Cristo. E então estavam cansados, mas também estavam muito felizes, que tinham presenciado o poder de Deus por onde eles tinham andado. E a gente se depara nesse momento com os apóstolos se juntando a Jesus, voltando para Jesus, encontrando Jesus e contando tudo que tinham feito e tudo que tinham ensinado. E olha como isso é interessante, como o apóstolo nos fala, tudo que eles tinham feito e ensinado. Normalmente a gente costumeiramente gosta mais de ensinar do que de fazer, mas eles não, a ordem é muito importante. Faziam e depois ensinavam, como Jesus também fazia. Eles eram apóstolos, eles estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus, estavam seguindo os passos de Jesus, seguindo a orientação de Jesus. Faziam e ensinavam. Com certeza esse ensinamento ele tinha um poder muito maior de persuasão, tem um poder muito maior de penetração no coração das pessoas, porque eles faziam antes, ensinavam depois, como o próprio Cristo, né? E o principal princípio que nós temos aí, quando a gente lembra de missão, quando a gente lembra do papel da igreja, quando a gente lembra do nosso papel enquanto cristão, é que primeiro o Senhor nos chama, primeiro Deus nos chama, depois Ele nos envia, nos chama e nos envia. É esse o nosso papel. É para isso que a igreja do Senhor está colocada na terra. É para isso que a igreja do Senhor é de fato uma luz em meio a toda a escuridão que está à nossa volta. É por isso que a igreja do Senhor precisa ser aquela que as pessoas olham para ter uma orientação, olha para ter uma bússola, olha para saber, para onde eu vou, que caminho eu devo seguir. Se esse povo que serve ao Senhor está dando certo, se esse povo que serve o Senhor está arrumando certo, então é para ali que eu devo ir, é para ali que eu devo olhar, é para ali que eu devo me dirigir. Então, mas é isso.
Isso é uma missão que não é nossa, uma missão que é do nosso Deus, porque é Ele que nos envia, então é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a condição para nós praticarmos o ID. E a unção é justamente isso. Muitos de nós falamos de queremos uma unção para falar, queremos uma unção para profetizar, queremos uma unção para evangelizar, queremos uma unção para cantar, queremos uma unção para pregar, queremos uma unção. A unção que o Senhor dá a cada um de nós é a capacidade de anunciar o seu reino, é a capacidade de falar o que Deus pode fazer em nossas vidas, é a capacidade de levar as pessoas que sofrem à nossa volta uma palavra de esperança, e uma esperança com a certeza de que Deus que está nos céus é o Deus que é presente em nossa vida, que é presente em nosso meio e que está disposto a nos abençoar, que está disposto a nos ajudar, que está disposto a nos sustentar e nos manter de pé. Isso é a unção, é a capacidade de cumprirmos a missão para a qual o Senhor nos chamou, que é praticar o ID do Senhor. E eles estão chegando cansados, então o Senhor os manda para um lugar à parte, conforme a gente viu lá no texto, né? Porque eles precisavam descansar, porque eles precisavam comer, certamente estavam famintos, porque se vocês observarem a orientação anterior, ele diz que eles não levassem nada, sequer levassem 2 roupas, levassem uma só, não levasse alforje, não levasse comida, não levasse dinheiro, não levasse nada, fosse para a missão e se alimentasse daquilo que as pessoas ofertassem, daquilo que as pessoas dessem para eles enquanto estavam no trabalho, mas de si eles não levaram nada. Não sabemos como foi a provisão, mas podemos imaginar que não só estavam cansados, eles também estavam famintos. E o Senhor os orienta para ir para um lugar à parte, porque Jesus, o nosso Deus, que se materializou, o nosso Deus que encarnou, é um Deus que percebe as nossas necessidades, é um Deus que percebe os nossos desejos, é um Deus que reconhece nossa necessidade física, que reconhece os nossos desgastes, que reconhece as nossas limitações, porque Ele se fez homem, e como homem, Ele padeceu de todas as coisas que nós padecemos, teve sede, teve fome, teve cansaço, teve suor, teve sono, todas as coisas o nosso Deus teve, para que pudesse entender a nossa limitação. E os apóstolos, eles tinham visto muitos sinais, mais do que ver Jesus fazer sinais, eles estavam fazendo sinais em nome de Deus. Eles foram e eles fizeram sinais, então eles tinham presenciado muitos sinais. E tem uma orientação importante nesse momento, e que nós, enquanto cristãos, devemos pensar também assim, quando nós presenciamos muitos sinais, quando nós nos maravilhamos muito com as coisas que Deus tem feito em nosso meio, para que não se ensoberbeça o nosso coração, para que a gente não ache que seja pela nossa própria força, para que a gente não ache que seja pelo nosso próprio talento, para que a gente lembre que nós somos discípulos. Precisamos, depois de ver tantas luzes, ir para um lugar ermo, para um lugar solitário, conversar com Deus e dizer: Senhor, foi Tu que fizeste, Senhor, é a Tua obra, Senhor, é o Teu poder, eu não sou nada, eu não posso nada se não fizeres. A minha palavra não tem poder de fazer nada, porque de mim não pode vir nada de bom. Mas é o Senhor que dá a palavra, é o Senhor que dá o dom, é o Senhor que dá a autoridade, como Ele deu, até que nós não lemos, mas deu autoridade para expelir demônios, curar enfermos. Mas eles estavam com autoridade, e eles tinham presenciado tudo isso. Então era necessário que eles tivessem um momento a ermo, um momento a sós, para entender que não tinha sido eles, tinha sido Deus Todo-Poderoso, para que não se ensoberbecesse o seu coração, não se engrandecesse o seu coração e achar que eles é que tinham o poder de fazer tais coisas. Porque muitas vezes, irmãos, o brilho das luzes pode ofuscar a nossa visão, pode ofuscar. Precisamos entender que toda luz, toda boa dádiva só vem de Deus, que Ele sim é o Pai das luzes, de nós nada pode vir. Então eles entram com Jesus, mesmo estando naquela multidão lá, Jesus diz: é necessário que nos separemos. Então entram com Jesus no barco e vamos para um lugar deserto. Deixa eu só explicar para que fique bem claro. Esse deserto que o apóstolo fala aqui,
Não é o deserto do Saara que só tinha areia, não. Era um lugar deserto, às margens do mar da Galileia, então já não podia ser deserto, mas era um lugar ermo, era um lugar solitário, era um lugar não habitado, era deserto nesse sentido, que às vezes as pessoas confundem, né, que dizem assim que Deus mandou ir para um lugar deserto e depois mandou o povo sentar na relva verde. Então é uma coisa, uma contradição, né? Era um lugar ermo, era um lugar solitário, é desse deserto que se está falando. E eles vão sozinhos num barco para um lugar deserto, porque da mesma forma que antes nós precisamos ter um momento a sós para conversar com Deus, mas nesse momento Jesus também levou eles junto, a sós, para conversar com o Mestre, para lembrar que eles eram discípulos e Ele era o Mestre deles. E é isso que nós também precisamos ter o tempo todo, esse momento a sós, nos desligar do trabalho, nos desligar de nossas esposas, nos desligar de nossos filhos, desligar até da nossa igreja, para ser só nós e o nosso Mestre, só nós e Jesus, onde nós podemos derramar o nosso coração, onde nós podemos falar dos nossos sonhos, onde nós podemos falar das nossas tristezas, onde nós podemos falar das nossas frustrações, porque com Ele nós podemos falar todas as coisas, só nós e Ele, lembrando que somos discípulos e que Ele é Mestre, para que Ele nos ensine, para que Ele nos guie, para que Ele nos mostre qual passo nós devemos dar, qual passo, como nós devemos seguir. Mas a multidão os viu partir, e Jesus e os discípulos entram no barco para se afastar da multidão, porque entendem que eles estavam cansados, o próprio Jesus estava cansado, mas entram no barco para se afastar da multidão, e nós podemos imaginar o barco indo para uma outra margem, e ele pega uma curva retilínea, que o barco não vai fazendo curva, eu quero chegar naquele ponto, o barco faz uma curva retilínea. Mas as multidões, o vendo partir, saíram correndo pelas margens, tão grande, tão era a sede que eles tinham de conhecimento, ou tão era a sede que eles tinham de sinais, tão era a sede que eles necessitavam por ser, como o próprio Cristo diz em um dado momento, ovelhas sem pastor, tão grande era a sua carência, que eles saem correndo pelas margens, e eles chegam do outro lado, primeiro do que Jesus e os apóstolos. E não só isso, quando eles chegam, quando eles vão caminhando, quando eles vão magiando, o mar vai aumentando as pessoas, vai entrando as pessoas que moram na região e vai aumentando a população, de forma que quando Jesus chega do outro lado, a multidão que já está esperando era maior do que quando ele tinha saído. E agora, né? E agora? Jesus desce do barco, né? Ele e os seus discípulos, e Jesus tinha mandado os discípulos descansar. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles não tinham saído da vontade de Deus, estavam fazendo exatamente aquilo que Deus tinha mandado fazer. Aí, muitas vezes Ele espera isso de nós. E no meio do trajeto as coisas mudam. Mas espera aí, eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu não saí daquilo que Deus tinha mandado. Eu estava obedecendo a ordem do Senhor. Como é que chegando naquele destino não foi como eu esperava que fosse? Deus foi pego de surpresa? Claro que não. Eu sou pego de surpresa. Mas Deus não é pego de surpresa. Com certeza, o Senhor tinha muito mais a ensinar aqueles apóstolos. Com certeza, através desse relato, o Senhor tinha muito mais a ensinar a cada um de nós. Que mesmo estando no centro da vontade de Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, muitas vezes quando nós chegamos naquele porto, naquele lugar, não é como nós imaginávamos. Porque Deus ainda tem mais para fazer. Deus ainda tem algo melhor para fazer. Deus ainda tem algo para nos ensinar naquele lugar. Então foi isso que aconteceu, e é isso que a gente vai seguir com os apóstolos. Porque nós precisamos estar atentos, irmãos, que a visão de Deus é uma visão dinâmica. Ela não é estática, não é como nós imaginamos. Ele vê além, muito além daquilo que nós imaginamos. Porque Ele é o Deus da história. E por ser o Deus da história, Ele se move na história. É Ele que cria a história. Ele se move, Ele não é regido pela história. E nós, entendendo que esse Deus que é soberano, esse Deus que se move na história, os meus planos e os seus planos estão debaixo da vontade dEle. Totalmente debaixo da vontade dEle. Por isso que muitas vezes nós achamos que os nossos planos são frustrados. Por isso que nós achamos que muitas vezes nossos objetivos não são alcançados. Porque
com certeza o Senhor tem outros objetivos, tem outros planos muito mais amplos para a nossa vida, muito maiores para cada um de nós. Compete a nós tão somente confiar que o Deus todo soberano, o Deus que é o Rei e Senhor da minha vida, tem o melhor para mim, mesmo que eu não entenda agora. Porque a Bíblia nos diz que quando o Senhor nos manda fazer algo, mesmo que nós não compreendamos, o obedecer tem que ser imediato. A compreensão pode vir depois, mas o obedecer tem que ser na hora. Se o Senhor diz vá, que nós, se Deus diz vá, então nós vamos. Se Deus diz pare, nós paramos. É tal qual como a nuvem estava lá com os irmãos no deserto. Se a nuvem se movia, Israel caminhava embaixo da nuvem. Se a nuvem parava, Israel levantava o acampamento. Não interessa, Deus falou, a gente cumpre. Deus disse, a gente obedece, porque esse é o nosso papel. Como já é dito há muito tempo, nós ensinamos às nossas crianças na salinha ali atrás, que o ABC do cristão é obedecer. Tem uma ordemzinha um pouquinho diferente, é obedecer. É isso que nós fazemos, obedecemos. Então somente obedecemos, porque sabemos que o melhor Ele tem para nossas vidas. E a gente chega naquele lugar e diz que Jesus, quando olha aquela multidão, Ele é movido por compaixão, por íntima compaixão. E essa palavra vinda do grego, ou como está escrito na Bíblia, diz que Jesus se movia intimamente de compaixão. Movia as suas entranhas lá dentro, tudo era movido. Diz que sempre que Jesus viu a necessidade, sempre que Jesus ia fazer um milagre na vida de alguém, daquele que necessitava, Ele se movia de íntima compaixão. Como é que a gente pode entender numa visão humana, né? Que nós somos limitados? Bom, suponha que aquela pessoa que nós amamos, um filho nosso, está muito doente à noite. Está muito doente e a gente não consegue fazer nada. Você busca remédios, você busca chás, você busca aconchego, você busca fazer tudo e a dor daquela criança não passa. Então a gente se move de íntima compaixão, querendo resolver aquela situação. Eu tenho alguns exemplos, mas um exemplo mais forte que com o nosso caminhar cristão, cada vez Deus vai nos colocando momentos diferentes, né, para a gente aprender. E um momento que me fez entender um pouco o que Jesus sentia quando ia fazer um milagre, foi o momento que eu encontrei Raquel, quando aconteceu aquele acidente. Eu encontrei Raquel lá na estrada, e o pé de Raquel estava esfacelado. Você imagina um pé esfacelado, com aqui tudo balançando, e eu não conseguia olhar para aqueles pés, porque intimamente eu estava movido de íntima compaixão, querendo sentir a dor dela, e sem saber que eu não podia fazer nada. E naquele momento, a única coisa que eu conseguia fazer, que eu conseguia dizer, era dizer, olhe para mim, olhe nos meus olhos, e ficava olhando nos olhos, para não permitir que ela olhasse para canto nenhum, e eu também não poder nem olhar para o que estava aqui atrás. Então é isso que a Bíblia fala. Quando Jesus chega, que vê aquela multidão, que vê como ovelha sem pastor, aquela humanidade que Ele havia criado, que Ele tinha colocado no jardim do Éden, que tinha criado com tanto amor, com tanto carinho, mas por sua própria rebeldia, foi se distanciando do Senhor. Vieram as mazelas, vieram as desgraças, vieram as assolações. E quando Jesus olha para a obra da sua criação, como diz a palavra, para a coroa da sua criação, olha para aquela multidão, os seus filhos, o objeto de tanto amor, e vê tanto sofrimento estampado naqueles corações, tanto sofrimento estampado naquelas vidas, porque conforme nós já sabemos, e o pastor nos lembrou domingo, Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, conseguia identificar o íntimo de cada um daquela multidão, conseguia identificar as mazelas que estavam em cada coração, cada sofrimento, cada angústia, cada necessidade. E Jesus olha para aquela multidão sofrida, se move de íntima compaixão, sentindo a dor de cada um deles. Porque a humanidade ainda hoje, meus irmãos, é uma humanidade que se condói, é uma humanidade oprimida, é uma humanidade massacrada, ferida, assustada, doída, com medo do dia de amanhã, com medo do que está na esquina.
com medo das agruras, com medo das coisas que podem nos cercar, que nos desumaniza. Essa é a verdade. Nos desumaniza, nos deixa aterrorizados. E Jesus estava aqui na terra. Ele esvaziou-se de toda a sua glória para sentir a nossa dor, para entender a nossa dor, para entender as coisas pelas quais passava essa humanidade tão desgarrada. Porque não só naquele momento, ainda hoje, Jesus ele se identifica com a nossa realidade. Ele se identifica com cada um de nós, porque Ele conhece nossas limitações, conhece nossos medos, conhece nossos temores, acompanha nossos sonhos. E aqui vai um princípio muito importante para cada um de nós, né? A missão que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor deu à nossa igreja, a igreja dele, nós que seguimos os passos de Jesus, nós que nos chamamos cristãos, desse Deus que é soberano, desse Deus que se move na história, ela se faz a partir de identificação. Quando nós passamos nesse sinal e já nos acostumamos a encontrar aquele jovenzinho de 10, 12 anos que está sempre pedindo ali, certamente para comprar drogas. Quando nós encontramos aquela senhora que muitas vezes fica aqui na porta da igreja, que já teve vários filhos, que não consegue se apegar aos filhos, que deixa com a mãe cuidando e que fica nas ruas pedindo de um em um, de porta em porta, o dinheiro para comprar uma droga, para alimentar o seu vício. Se identificar com a dor dele, entender que aquela senhora, como eu, como você, tem uma alma dilacerada, tem uma alma que sofre, tem uma alma que necessita, tem uma alma que clama por socorro. Quantas pessoas à nossa volta estão assim? Quantas pessoas? Porque a missão que o Senhor nos dá, irmãos, a missão que Ele nos dá enquanto igreja, ela acontece com identificação com a dor do outro e compaixão pelo que ele está sentindo. Lembrando que, da mesma forma que um dia eu fui criatura de Deus, ela também é criatura de Deus. Eu tive o privilégio de ter sido alcançado pela graça. Ela ainda não teve, não sei se terá. Mas que se tiver, que passe logo. Porque a dor dela tem que doer em mim. O sofrimento dela tem que causar impacto em mim. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós, igreja do Senhor, nós nos acostumamos com essas coisas. Nós olhamos e achamos normal. Nos acostumamos com as mazelas que estão à nossa volta. Nos acostumamos. Mas o dia está declinando e os discípulos então se aproximam de Jesus, né? E lhe informam o óbvio, né? Jesus, esse lugar aqui é ermo, esse lugar aqui é deserto e o dia já está adiantado, né? Muitas vezes a gente se pega conversando com Deus falando o óbvio. Deus já sabe todas as coisas. Claro que Deus já estava vendo todas essas coisas, né? E o que é que ele diz mais? Despede-os. Manda que ele vá aos campos, manda que eles comprem comida, para que eles possam se alimentar, porque aqui não tem o que comer. Aí Jesus lhe diz: dá-lhe vós o de comer? Dá-lhe vocês mesmo de comer? Aí eles dizem: espera aí, Senhor, iremos nós e compraremos 200 denários de pão para alimentar essa multidão. 200 denários, para que nós possamos entender, né? Um denário equivalia a um dia de trabalho de um homem daquela época. Então seria, suponha, que eu tivesse trabalhado 200 dias, como nós trabalhamos de segunda a sexta, então aí já vai, nem sei, 9, 10 meses, lá sei quantos meses, pegar todo o meu salário de 9, 10 meses, seria isso para alimentar aquela multidão. É isso que os apóstolos dizem. Faremos isso? O que acontece, irmãos, é que quando nós estamos diante de uma necessidade, o Senhor nos pergunta: você vai fazer parte da resposta, ou você vai arrumar uma desculpa e vai sair por aqui, vai sair por ali? Quando nós dizemos fazer parte da resposta, é dizer: Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é 10 centavos no meu... Esses 10 centavos eu vou dar para a tua obra. Quando nós dizemos fazer parte da resposta, é dizer: Senhor, hoje é sábado, eu tenho que limpar a casa,
Mas se o pastor está me dizendo, vamos ali para o hospital, vamos visitar alguém, eu deixo a casa aqui, vou visitar alguém, vou dar uma palavra de conforto, depois eu arrumo a casa. Isso é fazer parte da resposta. Nós fazermos parte da resposta é quando nós recebemos uma missão qualquer que seja na casa do Senhor, lavar as cadeiras que estão encardidas. Eu digo, sim, eu vou lavar as cadeiras que estão encardidas. Ou eu digo, não, eu já tenho um outro compromisso, deixa que outros irmãos lavem as cadeiras que estão encardidas. Nós precisamos fazer parte da solução, da resposta que se precisa, ou a gente dá uma desculpa e deixa que outros façam o trabalho que é nosso, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, enquanto servos na casa do Senhor. Dá-lhe voz o de comer. Engraçado, né? Eles podem dizer, mas espera aí, Senhor. O Senhor mandou a gente evangelizar, a gente foi a pé, a gente não foi com nada, a gente não levou roupa, a gente não tinha dinheiro, a gente não levou comida, a gente foi fazer a tua obra, nós anunciamos a tua palavra de salvação, nós fizemos milagres, nós levamos cura para as pessoas, nós expulsamos demônios, nós evangelizamos, nós anunciamos o reino de Deus, nós voltamos cansados, nós queremos descansar, nós queremos comer. O Senhor está dizendo que eu tenho que fazer mais ainda. O Senhor está dizendo que eu tenho que alimentar essa multidão. O Senhor está dizendo que eu tenho que tirar de onde eu não tenho, para dar de comer a esses que estão com fome. Mas Senhor, eu não tenho, eu estou com fome. Senhor, o Senhor deve estar enganado, o Senhor deve ter se equivocado. Como é que o Senhor me pede isso? Como é que o Senhor exige isso de mim? Se eu não tenho mais o que dar, o que eu tinha já o fiz. Como o Senhor quer isso de mim? É uma palavra que é muito usada nunca fiz, nem farei, escola de pastor, vocês sabem disso, mas é muito usado em seminários, que o Senhor que dá a missão, é o Senhor que dá a provisão. Quando os pastores vão para o seminário, eles não sabem o que será. Quando diz, você vai evangelizar no sertão, você vai trabalhar no sertão, ele diz, mas lá, com aquele povo com renda baixa, que não tem salário suficiente, será que vai ter suficiente para me alimentar? Quando o Senhor dá a missão, é o Senhor que dá a provisão. Porque o que é o difícil para nós, o impossível para nós, é o princípio do mais fácil para Deus. Se Ele nos chamou para trabalhar na casa do Senhor, se Ele nos chamou para fazer a missão dEle, precisamos ficar tranquilos, que Ele vai suprir, que Ele vai atender todas as necessidades. Aí não basta isso, não basta os apóstolos estarem cansados, não basta o Senhor ter dado a ordem que eles tinham que alimentar aquela multidão. Aí ele pergunta, peraí, o que é que vocês têm? Manda contar quantos pães eles têm. Os 4 evangelhos falam desse milagre, os 4 evangelhos falam, e só o evangelho de João é que diz que tinha um moço, que tinha um jovem lá naquele meio, que aquele moço tinha 5 pães e 2 peixinhos. Os historiadores dizem que nós falamos de 5.000 homens, mas Mateus diz claramente lá, quando ele cita o milagre, ele diz que era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque algumas pessoas falam de homem e humanidade, mas era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E indo um pouco mais adiante, alguns historiadores, olhando a história de Israel, diz que não era apenas 5.000 homens, era 5.000 chefes de família. Então Gustavo não contava como homem, porque ele não é chefe de família. Então esses 5.000 se transformava facilmente em 15.000, 20.000 pessoas. 15.000, 20.000 pessoas que estavam ali. E dentre essas 15, 20.000 pessoas, não sei se outros tinham, mas um jovem tinha, disse, Senhor, está aqui, 5 pães, 2 peixes, está aqui, na minha varinha. Acabei de pescar ali no mar. Eu tenho 2 peixes, tenho 5 pães. É o que eu tenho para te dar, Senhor. E é tudo, exatamente tudo, o que o Senhor precisa para alimentar 20.000 pessoas. Aquilo que aquele jovem tinha. Muitas vezes nós achamos que a minha oferta, que o meu dízimo é insignificante, não faz diferença. Se eu só tenho R$1 para colocar no altar do Senhor, não vai fazer diferença. Porque tem irmão que vai poder colocar 10, vai poder colocar 20.
faz, irmão, o seu R$1 tem um peso de glória tão grande nos cofres do Senhor, que faz com que nós tenhamos resultados abençoados, como nós temos tido esse ano. É graças ao seu R$1, é graças ao seu centavo, é graças à sua fidelidade com o Senhor, que faz com que a obra do Senhor seja próspera. Só tinha aquele jovenzinho, 5 pães, 2 peixinhos que acabei de pecar. É o que eu tenho para alimentar essa multidão. Imagina a cara dos apóstolos, né? Imagina, peraí, Senhor, manda a multidão embora. Aí o Senhor diz, não, vamos alimentar. O que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Espera aí, Senhor, não tem condição. Olha essa multidão, tem 20 mil pessoas. O que é que eu faço com essa oferta desse irmão? O que é que eu faço com essa oferta desse jovem? Não tem como, não dá, Senhor, não dá. Mas o Senhor quer ensinar aos apóstolos que sempre é Ele que tem a última resposta. É isso que Ele quer nos ensinar, é sempre Ele, porque a resposta certa vem do Senhor, porque o Senhor que dá a missão, foi aquilo que eu disse, é o que dá a provisão. E o difícil, né, é nós entendermos que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos capacita, é Ele que vai suprir, é Ele que vai nos sustentar. Não basta você pegar esse pouco que vocês têm e alimentar 20 mil pessoas, mas não vamos fazer isso desordenadamente, não. Vamos fazer isso organizadamente, porque naquele tempo Jesus não tinha o microfone que nós temos aqui. Naquele tempo nós estamos falando de 20 mil pessoas. Aí Jesus disse, sentem eles na relva, organizados, de grupos, de 100 em 100, divide em grupos de 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, até chegar a 20 mil grupos de 100. Agora pega os 20 mil grupos de 100 e divida ao meio, faça grupos de 50. Opa, faz para cá, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Ordenado. De forma que, da forma que estão sentados no chão, sem ninguém estar atropelando ninguém, todo mundo sentado, consegue ver o que Jesus vai fazer lá no alto do monte, com os 5 pães e os 2 peixes. Consegue presenciar o que Deus está prestes a fazer no meio deles. 5 mil homens sentados sobre a erva verde. Uma multidão, gente. Quando nós estamos aqui na igreja com 150 pessoas, eu confesso a vocês que eu me agonio, estando aqui na frente com a voz de um irmão que fala ali atrás, ou que fala aqui na frente, ou de uma criança. Eu confesso a vocês que isso às vezes nos desconcentra. Estou falando de 150 pessoas. Imagina 20 mil pessoas, uma multidão, gente. É muito barulho, é muito calor, é gente apertando gente, é gente pisando em gente, é gente empurrando gente, é gente amassando gente. Todo mundo querendo chegar perto de Jesus, porque se eu estiver lá distante, se eu estiver lá no fim da fila, lá no fim dos 5 mil, talvez eu não escute o que Jesus está falando ali em cima, e eu quero ouvir, eu quero presenciar, eu quero ver um milagre, como é que eu chego perto? Jesus manda os discípulos cansados daquela viagem evangelística, a pé, eles tinham ido descansar, manda eles sentar, manda eles organizar. Sabe por quê, meus irmãos? Primeiro, ele queria fazer a alusão ao povo de Israel lá, quando estavam caminhando no deserto. Você lembra que ele fazia isso? E também porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Muitas vezes nós achamos que o culto, né, só é abençoado se tiver muita agitação, se tiver muito movimento. Não, não é isso. O culto é abençoado quando nós ouvimos a mensagem de Deus, quando essa mensagem que nós ouvimos de Deus, desce ao nosso coração e cria raízes. Aí o culto é abençoado, porque ele provocou mudanças na minha vida, ele provocou mudanças no meu proceder. Mas os discípulos estavam cansados. O que é que o Senhor está nos ensinando? Que antes de nós presenciarmos o sobrenatural de Deus, a gente precisa chegar ao limite do nosso natural.
Estão cansados, mas vão trabalhar mais. Estão cansados, mas vão arrumar mais. Estão cansados, mas vão continuar fazendo a obra do Senhor. Porque Paulo já nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que quando somos fracos, aí sim é que somos fortes. Cumprir a missão de Deus aqui na terra, irmãos. Cumprir a missão que o Senhor deu à igreja. Ele vai exigir de nós apenas, somente tudo. Absolutamente tudo. Deus quer de nós tudo. Todo o nosso tempo, todo o nosso talento, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, todo o nosso entusiasmo. Ele quer de nós absolutamente tudo. Porque Ele não aceita adoração parcial. Ele não aceita dividir o que é dele com ninguém. Porque nós já sabemos, nós já ouvimos que, não num termo chulo, mas o nosso Deus é ciumento. Ciumento no sentido de ser zeloso. Zeloso. Quando Ele diz, Lara é minha, ela é só minha e de mais ninguém. É um Deus zeloso, o Deus que nós temos. Então, os discípulos já assentaram toda a multidão, um lugar confortável, está ali na relva. Por quê? Porque Ele é o bom pastor que conduz o povo a pastos verdejantes, como nós aprendemos na palavra do Senhor, né? E Jesus toma os 5 pães, toma os 2 peixes, levanta os olhos para o céu e os abençoa. Imaginamos, 20.000 pessoas, Jesus na frente, os apóstolos, 12 apóstolos na frente de Jesus, porque Ele tinha dito, tragam para mim, pegam do jovem, levam para o Senhor, os 5 pães e os 2 peixes, ficam na frente do Senhor, esperando a ordem. Está aqui o Senhor, está aqui os apóstolos, e está ali a multidão sentada, todos eles ordenadamente, vendo o que estava acontecendo. Jesus ergue, agradece, abençoa pelos 5 pães e 2 peixes que tem na mão. Pega esse peixe, aí passa 12 apóstolos, um peixe para essa banda de cá, um peixe para essa banda de cá. Cada 6 apóstolos pegam um pedaço de peixe, 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 dividir os 2 peixes. 5 pães, pega um pedaço de pão, está lá, e o povo observando, e ele está lá, está o apóstolo com um pedaço de peixe na mão e um pão. E agora? Aqui atrás tem 20.000 pessoas para comer, 20.000 pessoas, eu tenho um pedaço de pão e um peixe. Senhor, isso aqui não mata nem a minha fome que vim da estrada, nem alimenta a mim que estou cansado de fazer evangelismo. Como eu vou alimentar aquele povo que está ali atrás? O Senhor nos ensina, amados, agradecermos pelo pouco que nós temos. E olha que não é pouco, nós temos muito. O Senhor tem colocado muito diante de nós, muito. Nós abrimos nosso guarda-roupa e ficamos indecisos de que roupa nós vamos usar para ir para a igreja. Ainda achamos que aquela camisa não está combinando com aquela calça, ou aquele sapato está destoando daquele cinto. Nós abrimos nosso armário de comida, está repleto, porque o Senhor tem nos abençoado. Agradecer a Deus pelo que Ele coloca em nossas mãos, mesmo que nós consideremos pouco. Aquilo que nós estávamos vendo ali era pouco, aquilo que tinha era pouco para aquela multidão, mas ele agradeceu a Deus pelo pouco que tinha, porque com esse pouco é que o Senhor faz o milagre, com esse pouco é que o Senhor multiplica, porque Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor que tem todo o poder. E a palavra já nos ensina, nós já ouvimos isso de muitos pregadores, que a gratidão libera o sobrenatural de Deus. Seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que você conquistou, porque muito mais o Senhor ainda há de colocar na sua mão. Imagina, irmãos, agora o milagre acontecendo. Está os apóstolos olhando para Jesus, com um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Está a multidão lá atrás faminta, é tão pouco. Eles estão olhando para Jesus. A multidão também está olhando, eles viram tudo, e eles têm expectativa, e agora o que vai acontecer? Aí Jesus manda que os apóstolos se virem para a multidão e comecem a alimentar. Um pedaço de pão, um pedaço de peixe, pedaço de pão, um pedaço de peixe, pedaço de pão, um pedaço de peixe.
vai descendo, fileira por fileira, fileira por fileira. Pedaço de pão, pedaço de peixe, pedaço de pão, pedaço de peixe. Até chegar lá no último. Pedaço de pão, pedaço de peixe, pedaço de pão, pedaço de peixe. E a Bíblia diz que quando eles se fartaram, não é que eles receberam um pedacinho, eles se fartaram de comer pão e peixe. Jesus disse: recolhei tudo que sobrou, para que não se desperdice. E a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos cheios. Os apóstolos viram o milagre sair da sua mão. A multidão viram o milagre acontecer na sua mão. Os apóstolos que tinham tão pouco no início, tinham um cesto para cada um, 12 cestos cheios, um cesto para cada um. Quando nós cumprimos a missão de Deus, a gente recebe dele o galardão. Esse galardão, ele pode vir na forma de alegria no nosso coração, pode vir na forma de uma mesa farta, pode vir na forma de convidar um irmão para almoçar comigo, pode vir na forma de eu poder comprar uma roupa que eu queria, pode vir na forma até de eu trocar um carro, pode vir na forma pode vir de tantas formas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas, vos serão acrescentadas. Materiais, espirituais, todas vos serão acrescentadas. O Deus que supre as nossas necessidades é o Deus que diz que Ele vai me dar pão, só basta eu alimentar a multidão. Alimenta a multidão e você vai ganhar pão. Que o Senhor nos abençoe, igreja do Senhor. Pastor. E aí, irmãos, amém? Esse é o Deus da multiplicação, né? Louvado seja Deus, Juarez, por sua vida, meu presbítero. Temos certeza que todos nós recebemos do Senhor nessa noite. E mais uma vez fica claro, que Deus precisa é de coração disponível. O milagre é Ele que realiza, Ele quer saber se você está disponível para isso, né? E louvado seja Deus, nós estamos aqui recebendo dos irmãos, enquanto estamos aqui, os pedidos de oração. E nós já recebemos aqui, deixa eu só me atualizar aqui, para ver se chegou mais algum depois da última. Ok, está tudo ok. Então, irmãos, esse mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus que se encontra no nosso meio, que multiplica a alegria, como foi falado, que multiplica as nossas mesas, a saúde. É o mesmo Deus que ainda hoje intercede por nós. E nós aprendemos numa passagem como essa, queridos, que nem sempre aquilo que para nós é o mais fácil é o que Deus quer que seja feito. Era bem mais fácil realmente despedir aquela multidão, não era? Dizer, gente, vão embora, a gente não tem nada para vocês, vão, a gente precisa descansar. A gente, né, fosse um de nós, talvez, né, o presbítero Juarez e irmãos, estaríamos dizendo, Senhor, a gente já passou o dia todo aí, homem. Tá bom, agora é a hora do meu descanso, agora eu não estou para ninguém. Desliga a tomada do celular, desliga o celular, a campainha, fecha as portas, não estou para ninguém, diga que eu não estou hoje. Era o mais fácil fazer, mas louvado seja Deus. Nós estamos falando de um Deus que se compadece da necessidade dos seus filhos. E nessa noite não é diferente. Deus se compadece de todos esses que estão aqui pedindo oração. Deus se compadece das famílias que agora estão chorando a morte dos seus entes queridos. Então, irmãos, como sempre fazemos, vamos prepararmos para estar orando, e eu quero dividir com os irmãos os pedidos de oração dessa noite. Nós temos alguns pedidos de oração por saúde. Nós temos, por exemplo, a nossa irmã Lidinalva, que sempre está conosco, com certeza ela estava aí agora há pouco, e está participando do nosso culto. Ela continua ainda enferma, e está fazendo alguns exames, vai fazer novamente, repetir o exame da Covid-19, para saber se ela está novamente infectada, né? Então, na verdade, não novamente, que o primeiro ela não fez, né?
mas nós vamos orar para a nossa irmã Lidinalva. Hoje eu estive conversando com ela, ainda está sendo acompanhada, e eu creio que amanhã ela vai fazer o exame. Vamos orar, pedir a Deus que Deus abençoe a vida da nossa irmã Lidinalva, tá bom? Temos também a nossa irmã Maria Queiroz, o irmão deve estar lembrado, ela continua ainda, eu conversei com, amanhã é aniversário, amanhã é 20, né? É dia 21, na verdade. Vou ver se eu converso com ela amanhã, seu aniversário, porque ela, daquela coisa, irmãos, é uma situação difícil, porque ela parou de se alimentar. A irmã me ligou dizendo que ela não quer comer nada, está querendo se entregar, porque acha que não tem mais jeito, aquela coisa toda, e a gente tem tentado mostrar para ela que não é assim, e isso traz transtorno para a família, para a Queiroz, e tudo isso agora bem próximo do aniversário, a família está toda perturbada. Vamos orar para a nossa irmã Maria Queiroz. E não deixarmos de orar, como sempre fazemos nessa noite, pela nossa irmã Elisete Paz, tia aí do nosso diácono Cezinha. Eu creio que amanhã, Cezinha, estaremos lá novamente, levando uma palavra, visitando a nossa irmã. Orar novamente por aquela criança, Arthur, continua ainda na UTI, e tem sido assim, algo muito, mas, sabe, muito interessante o que Deus está fazendo na vida daquela criança. Porque Deus tem os seus propósitos, e são, se eu não me engano, vai fazer 4 meses que aquela criança está hospitalizada. Os médicos não estão entendendo como é que ela está viva ainda. E ela está crescendo. Está lá, na UTI, em coma, crescendo, desenvolvendo, e a medicina está louca, não está entendendo nada, e nós estamos crendo, orando, e com os irmãos 3 vezes por dia, a ministração em um grupo, e nós estamos sempre orando e crendo no milagre. Então vamos continuar orando por Arthur. E também para a nossa irmã Eclésia, ela pediu para orar pela saúde dela, não somente dela, mas pela saúde da família dela e alguns vizinhos que estão com enfermos. Eu não sei, ela não deixou se era com essa Covid ou não, mas pouco importa, né? Só que alguns amigos dela, vizinho e a família estão enfermos, precisando das nossas orações. Vamos orar para a nossa irmã Eclésia. E eu tenho aqui, queridos, 2 pedidos de oração por famílias, aliás, 3 pedidos de oração por famílias. Um é de Josias Almeida, está pedindo oração por Cristiano e Daniel, sua esposa e filho. A nossa irmã Linda Dias está pedindo oração por sua família. E claro, como nós sempre fazemos e continuamos orando pela família da nossa irmã da Luz, que está aqui entre nós. Continuaremos orando pela família da nossa irmã da Luz. Mas também temos 2 pedidos de oração por 2 famílias enlutadas, não é, nessa noite. Um vem do nosso irmão Paulo Roberto, lá de João Pessoa, que está conosco, e ele está pedindo oração pela família do Tenente Barreto, que foi mais uma vítima dessa Covid-19. Então vamos orar para essa família, para que Deus traga o consolo. E Elinho, lá em Bodocongó, faleceu talvez umas pessoas que talvez seu pai conheça. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele hoje, mas é o nosso amigo Francisco Pastora, que é lá do Matadouro, muito conhecido, marchante antigo também, da época do seu pai. Eu creio que ele deve estar sabendo. Amanhã eu vou até conversar com ele. Então, nosso irmão Francisco, meu amigo, Francisco era guri, já estava com ele no Matadouro, aprendendo com ele, né? E assim, um homem muito bom. E a família está enlutada sobre ele, teve um problema cardíaco e não resistiu, morreu. Bom, então nós vamos estar orando, pedindo a Deus que guarde essas famílias. E ainda temos 2 momentos aqui de oração de gratidão. Um da nossa irmã Marlene de Mozart. Ela fez os exames, estava com suspeita de Covid, graças a Deus não está nem ela nem Mozart com a Covid, e ela está agradecendo a Deus, mas pedindo que os irmãos continuem orando, que ela está com um problema ainda no seu joelho, né? Ela ia colocar uma prótese, não foi também necessário, mas continua ainda em tratamento, para que Deus abençoe a nossa irmã Marlene de Mozart. E um outro aqui é do meu filho, Eric, está também agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas aí. Estaremos orando, Eric, em nome de Jesus. Hoje ele não está conosco, não foi possível estar. Nós chegamos em cima do culto, tivemos uma ida até Campina, mas ele está aqui agradecendo. Amém. Então vamos estar orando pela vida de Eric. Bom, gente, vamos fazer isso. Deixa eu ver somente aqui uma coisa. Ok. Nós temos ainda, são 21 horas e 13 minutos. Então vamos orar, eu pedi aqui, vamos dividir o nosso momento de oração. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então façamos assim, eu vou pedir aqui para que a gente faça essa oração, pela saúde de nossa irmã Lidinalva e da nossa irmã Maria Queiroz. Eu vou pedir ao presbítero Juarez e Raquel, que estão ali bem sentadinho, coladinho um no outro, como sempre, e devem continuar assim. Então,
Juarez e Raquel. Ora, aí vocês veem aí com Zé Queiroz e Lidinalva e Gorete que está aqui. Ora por Elisete Gorete, que é a tia do nosso irmão Samuel. A Arthur está aqui, eu vou pedir a Neide e a Marisa, mãe, né, e filha, que orem por essa criança, por Arthur. Né, e vocês que são mãe, nós que somos pais, sabemos como é difícil ver um filho na UTI por 4 meses, mas vendo o milagre de Deus na vida dele. Então, orem por Arthur, tá certo? E eu vou pedir aqui a Zelma que ore por Eclésia, pelos seus vizinhos, Eclésias, viu, que estão enfermos, não somente ela e a família, mas os vizinhos de Eclésia também estão enfermos, tá vendo? Lara, eu vou pedir a você que ore por essas 2 famílias enlutadas. Lembra aí do Tenente Barreto e de Francisco, são essas 2 famílias que hoje choram seus mortos, para que Deus console a família, tá bom? E aqui tem os pedidos de famílias, das famílias que é a nossa irmã da Luz, Josias e Linda, tá certo? Esses estão aqui orando. Eu vou pedir ao nosso irmão Elinho, faça essa oração, Elinho, para essas 3 famílias, tá certo? Eu vou pedir agora aos irmãos que nós possamos estar orando, apresentando esses pedidos de oração. E aqui nós estamos apresentando a vida de Marlene e também de Érica em gratidão a Deus. Os irmãos estão gratos ao Senhor. Então vamos fazer isso. Diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, pedir a Deus que leve também alento para esses, que multiplique na vida destes a paz, a saúde. Vamos louvar o nosso Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, nesse momento nós entregamos a Ti, ó Deus, cada um desses pedidos. Homens e mulheres que estão diante do Senhor agora, com seus joelhos dobrados, curvados, ó Deus, mas não apenas os seus joelhos, os seus corações também estão diante do Senhor. E eles estão fazendo isso, clamando, Pai, em favor de cada um desses pedidos que foram apresentados a Ti, Senhor. Nós cremos que Tu podes, ó Deus, mudar a sorte daqueles que nesse momento estão necessitados. Nós ouvimos nessa noite que Tu és o Deus que multiplica. E com certeza Tu tens poder para multiplicar paz, saúde, ó Deus, na vida desses que estão necessitados. Então, Pai, os Teus filhos nessa noite apresentam as suas necessidades. Assim como os apóstolos, nós, ó Deus, apresentamos a Ti as necessidades deste povo. Tu olhou para aquela multidão e Tu viu em cada um deles ovelha como que não tivessem pastor. Ovelhas cansadas, ovelhas necessitadas, ovelhas que precisavam ser alimentadas. E Tu se comoveu, Pai, diz a Tua palavra, no coração. O Senhor teve compaixão de cada um delas. E por isso o Senhor operou o milagre da multiplicação, para mostrar que Tu és o Deus que se compadece e o Deus que pode suprir, pois Tu és Jeová Jireh, Senhor da provisão. Mas nessa noite eu Te entrego, ó Deus, em Tuas mãos, cada um desses pedidos de oração que estão sendo feitos agora e apresentados pela nossa igreja diante do Senhor. Cuida, meu Pai, da vida de cada um. Há pessoas que estão aqui orando por alguém que conhece e outras que nem conhecem pessoalmente, mas estão apresentando ao Senhor as necessidades daqueles que buscam no Senhor os suprimentos das suas necessidades. E cabe a nós, como vimos nessa noite, tão somente crer, não olharmos para o que temos em nossas mãos, mas confiar que Tu és o Deus que vai operar, é o Senhor que vai fazer o milagre. Então toma em Tuas mãos a vida destes, ó Deus, que tão encarecidamente estão clamando, pedindo, Senhor, vem trazer a paz, vem trazer a cura, vem trazer a restauração, vem, Senhor, trazer o alento, porque, meu Deus, há pessoas que estão enfermas, que necessitam da cura de Jeová Rafá, o Senhor da cura. Outros que clamam por suas famílias, porque necessitam, meu Pai, que o Senhor entre com providência em suas vidas conjugais, nas suas famílias. Há muitos, meu Deus, que estão agora pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor entre com providência, ó Deus, em favor, meu Pai, dos seus filhos, que Deus estão necessitados urgentemente, meu Deus, de ter um encontro com o Senhor. Então, Pai, Tu podes encontrar o coração de cada um destes, porque Tu habitas no coração de cada um de nós. E aqui, ó Deus, nós entregamos e pedimos ao Senhor que visite essas famílias que estão também lutadas, que estão agora, sabe, Deus, sofrendo a perda de um ente querido. Sabe, Pai, somente o Senhor pode consolar um coração aflito.
Como nós vimos, somente o Senhor pode trazer paz a um coração conturbado. Então, Deus, que o Senhor agora tire toda perturbação, todo medo, toda tristeza, toda angústia do coração de cada um destes que estão sendo apresentados ao Senhor agora. E que o Senhor venha suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Obrigado por tua provisão. Como foi dito nessa noite, o Senhor tem provido muito, mas muito além daquilo que necessitamos. E queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor continue abençoando aqueles que nesse momento passam privações. Deus, coloca o alimento na mesa daqueles que nesse momento estão com privações. E aqui, ó Pai, há uma palavra também de gratidão. Não somente por aqueles que no início desse culto nós entregamos ao Senhor, não somente aqueles que estão aniversariando, mas também, ó Deus, entregamos este culto em gratidão, ó Deus, por meio da bênção que o Senhor conferiu à tua filha Marlene e ao meu filho Eric. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, o teu povo. Sim, Deus, porque nós não temos a quem recorrer senão ao Senhor. E é por isso que estamos aqui, diante do Senhor, para dizer: Pai, somente o Senhor pode operar o milagre. E aqui, nós estamos apenas como espectadores, coadjuvantes, ó Deus, apresentando ao Senhor a vida destes, e esperando, ó Deus, tão somente ouvir os testemunhos, porque entendemos que quando o Senhor opera, nada, ninguém pode agir. Então, pode impedir. Então, com certeza, o Senhor há de agir na vida de cada um destes, e sempre, ó Deus, o que vai ocorrer será para a tua glória, porque somente o Senhor pode fazer o impossível. Muito obrigado. Que o Senhor nessa noite visite-nos com teu Santo Espírito e multiplique sobre cada um de nós aquilo que nós necessitamos para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Fiquemos de pé. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite, pedindo a Deus que nos abençoe. Lembrando aos irmãos, sexta-feira, 19h30, sextou com Deus. Enquanto o mundo vai sextar com o mundão, a gente vai, né? Está na presença do Senhor e assim, com certeza, mais uma vez será abençoado. Recebam a bênção do Senhor nessa noite. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão, as doces consolações, ó Deus, desse Deus multiplicador, nos alcance nessa noite, suprindo em tudo as nossas necessidades, guardando-nos, nos livrando do mal, nos dando uma noite de sono reparador, na certeza que amanhã um novo dia iniciará, e juntamente com esse novo dia, também as bênçãos de um Deus que nos prometeu estar conosco em todo e qualquer tempo, até a volta do verdadeiro Cristo. Então a Ti, ó Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos, e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz: amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os que estão em casa. Guardem o seu coração com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus.